trabalho de química, ele é sobre a água. Então eu acho muito interessante falar sobre o desperdício dela no mundo. É uma coisa muito complicada e que muita gente não leva a sério. Porém, sem água a gente não vive, pois a água é vida. A água, ela faz tudo acontecer, seja no nosso corpo, seja fora dele. E a gente precisa dela para qualquer coisa. A água, ela é totalmente importante, mais do que tudo. A gente precisa de água porque água é vida. E a gente tem 2,5% da água do mundo. Ou seja, desse 100% que é o planeta Terra lotado de água, a gente só tem potável apenas 2,5% dessas águas. Ou seja, a gente tem muita pouca água e a gente não cuida dela. A gente deveria cuidar muito mais da água que a gente tem, com muito mais carinho e muito mais compaixão. Porque a água, ela é tudo pra gente. E quando alguém ou qualquer coisa é tudo pra você, você vai lá e cuida. Então eu acho que a água deveria ser uma das coisas que você deveria cuidar, tomar como se fosse o último gole que você poderia beber. Você tem que saborear, você tem que experimentar, você tem que sempre usar a água como um modo de você poder reviver. Ou seja, a água, ela faz a gente viver e a gente usa ela para isso, para poder viver sempre. Então, a gente tem 2,5% da água do mundo. Dentre esses 2,5%, a gente tem 0,3% potável para beber e achar aqui, por aqui, tipo lagos e rios. Os outros estão congelados. Mais um motivo para a gente cuidar mais ainda da água. Então, o setor agrícola, ele gasta mais ou menos, ou gastava em média 70% do uso da água aqui no Brasil. 70% do uso da água no Brasil era para agricultura. Ou seja, o pessoal gastava muita água. Mas teve uma menina muito inteligente que se chama Mariana Vasconcelos. Ela deu uma ideia muito interessante. Eles colocavam uma mangueirinha dentro, né, no chão e tal, no subterrâneo. E aí, por um aplicativo de celular, você apertava e ele jogava água. Era muito mais simples do que você jogar toda hora e gastar muito mais água sem necessidade. Bom, a gente é a maior reserva do planeta Terra de água doce, o Brasil. E a gente não cuida disso. E eu acho que a gente deveria sempre cuidar. Então eu acho que você, eu, todos nós deveríamos se conscientizar. E fora que a água não acaba, ela se recicla. Ela tem o ciclo dela, ela vai, ela vem e é sempre a mesma, desde os primórdios. Ou seja, a água ela pode ser infinita, entre aspas, mas ela merece o mesmo cuidado como se fosse a primeira vez que você estivesse bebendo, ou talvez até a última.